o racional foi muito como estruturar e dividir as pessoas para esses objetivos distintos, né? Então, de um lado, a gente quer expandir produto, atingir novos mercados, fazer expansão de product market fit, ao mesmo tempo que a gente precisa maximizar os canais de conversão, a gente precisa fazer as conversões, as taxas de conversões crescerem. Antes da gente começar esse episódio, eu queria dar uma palavrinha sobre inteligência artificial. Você deve estar vendo surgir várias ferramentas praticamente todos os dias sobre isso, mas tem uma bem legal que vale a sua atenção. Ela se chama Gepeto e foi criada pela ZapSign. E o melhor, ela é 100% gratuita. O que ela faz? Você basicamente consegue conversar com a ChatGPT pelo WhatsApp. Ou seja, ficou muito mais fácil o acesso. Então, se você quer um resumo de alguma conversa, se você quer escrever um texto, se você quer tirar uma dúvida, se você quer alguma ajuda para aflorar aquela criatividade, você consegue fazer no seu WhatsApp usando o Gepeto. Então, se você quer experimentar, é só clicar no link aqui desse episódio. Acho que você vai poder aproveitar muito. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto. E nessa vez a gente vai falar sobre Growth e tentar abordar vários temas que estão dentro de Growth, como CRO, NPS, Churn, tudo isso para a gente conseguir escalar produtos. E para esse papo, eu trouxe dois especialistas de Growth no assunto que trabalham na ZapSign. Um deles é o Renato Rampazzo, que é Chief Growth Officer na ZapSign. Bem-vindo, Renato. Opa, muito obrigado por receber, é um prazer estar aqui. Prazer nosso. E a gente também está com o Gabriel Bernardi, que é Head de Produto na ZapSign. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. E como co-host, a gente tem a Mariana Tosi, Product Marketing na PM3. Oi, pessoal. Vai ser um prazer estar aqui de novo. E você também não esqueça de dar um like no nosso canal para ajudar a gente a cada vez mais criar conteúdos e você avisar para o algoritmo do YouTube que você acha esse um bom conteúdo e assinar o canal também. E vai contando para a gente aí nos comentários o que você achar desse episódio e se você acha que a gente tem que trazer outros assuntos para discutir aqui no Mesa. Então, pessoal, para a gente abrir a conversa, eu queria perguntar um pouquinho sobre a primeira história da ZapSign, que acho que é uma história legal de empreendedorismo e que tem a ver com growth e que tem a ver com produto, que é a aquisição da Truora, a Truora adquirindo a ZapSign. Conta um pouquinho como foi isso, porque acho que tem. No final a gente vai destrinchar várias coisas de growth a partir disso. Legal, vamos lá. Eu gostei já da visão PM aí, nunca tinha ouvido. Dá um like, porque o algoritmo vai entender. Olha, já dá para ver que é um podcast diferente já, né? Sobre a história da ZapSign com a Truora, a gente começou a ZapSign, eu e o Getúlio, né, meu sócio, a gente começou a ZapSign em 2020, em março, assim, lá, primeira, segunda semana de pandemia. E a princípio era um projeto part-time, né? Então a gente não captou investimento, não tinha um business plan, era algo super despretensioso, assim, em tempo livre. Só que a gente acertou muito na veia ali um canal de aquisição e de crescimento da empresa que foi, a princípio, era a mídia paga. Então a gente acertou ali desde do segundo mês de empresa, né? Uma vez que a gente percebeu que o produto ele estava minimamente resolvendo um problema, né? E as pessoas gostavam, a gente colocou um pouquinho de dinheiro no Google Ads, esse dinheiro quadruplicou em pouco tempo, então assim, coisa de 2 semanas, R$500 virou R$2.000, e a gente falou, pô, aqui tem coisa, e basicamente fomos reinvestindo esse dinheiro. E aí esse bolo foi crescendo, então assim, a gente fez o produto, né? Mas um produto realmente mínimo viável, e jogou um Google Ads em cima e começou a dar muito certo. A gente continuou em part-time. Assim, Por quanto tempo? Por 18 meses. Então, o Getúlio tinha um escritório de advocacia, eu tinha uma outra startup também. Aí, 18 meses para frente, aí já começou umas conversas e eu conheci a Truora. Quando a gente começou essa conversa com a Truora, coincidência ou não, né, a gente já virou full-time na empresa e a Truora viu, né, aqueles 2 caras ali. Na época a gente tinha 5 estagiários também. E ele viu assim, a gente em part-time, sem investidor, totalmente bootstrap. Tinha chegado já, nessa época, acho que já tinha mais de 2.000 clientes, né, em 18 meses. E aí eles falaram, pô, tem coisa aqui. E aí a gente conversou, eles fizeram uma oferta de compra da empresa, a gente topou. E aí desde então, assim, depois desses 18 meses, eu e o Getúlio, a gente já está full-time. A equipe hoje já está com 50 pessoas. Só na ZapSign? Só na ZapSign, né? A Truora tem outras 150, então ao todo dá 200.
e a gente virou uma business unit da Truora, né? E aí, desde a aquisição, a gente começou a investir um pouco mais também. Então, investimento que a Truora captou no Series A dela, a gente usou nas Zapsign também. Aí acelerou mais ainda essa curva, né? Mas basicamente a história das Zapsign é, cara, criar um MVP e acertar na veia, assim, um canal de aquisição muito bom. Hoje em dia, por exemplo, esse Google Ads ele continua relevante, mas não é nem mais um terço assim, da aquisição. Então, a gente achou outros canais e principalmente foi a viralidade. Então, a gente tem mais de quase 2/3, assim, entre 50% e 60% dos clientes que vêm para a Zapsign hoje vêm por recomendação ou porque assinaram um documento. Então, totalmente aí, outro canal de aquisição, né, que a gente acertou, cara, viralidade e boca a boca. Que legal, que legal. Mas vocês logo no comecinho conseguiram aquele clássico que todo investidor ou aceleradora fala, putz, a gente precisa ver a continha de quanto que é dinheiro que você coloca e quanto sai do outro lado. Vocês conseguiram achar isso ali rapidamente. E o que o produto fazia? Basicamente era só assinatura, tinha uma feature ou tinha mais features nessa época? Cara, nesses primeiros meses era basicamente uma tela que você subia um documento. Aliás, tinha a tela de cadastro, login, né? Mas dentro da plataforma era uma tela que você subia o documento. E aí a grande sacada, né, da Zapsign é que todas as plataformas que vieram antes, elas estavam muito adaptadas à assinatura eletrônica por e-mail no desktop. Porque os nossos concorrentes nasceram 10 anos, 20 anos atrás. Aí a sacada era justamente, e o WhatsApp, né? Ninguém está olhando para isso, né? Como que você assina pelo WhatsApp? E aí a ideia foi basicamente isso, assim, assinatura eletrônica por WhatsApp, né? Então, quando você subia o documento e definia quem ia assinar, você ganhava um link por pessoa, né, que vai assinar, e aí você pega esse link, copia e cola no seu WhatsApp Web, por exemplo, e pede para a pessoa assinar afinal. Essa coisinha, essa feature foi o que deslanchou o negócio, assim. Que legal. Porque os clientes não encontravam isso em nenhuma outra plataforma, né? É óbvio que hoje em dia já tem outras coisas, aí posiciona a assinatura, não sei o quê, compartilha por e-mail, aí envia automático por WhatsApp. Tem várias coisas hoje em dia. Tem muito cliente de API também, mas assim, no começo foi basicamente isso, acertar isso, esse probleminha. E óbvio que também na pandemia quintuplicou assim, o número de buscas por assinatura eletrônica. Você olha o Google Trends, você vai ver ali 2020, teve uma parede, né, comparado ao que veio antes. Então, foi o momento certo, com uma funcionalidadezinha de concorrentes, vou chamar de ultrapassados aqui, concorrentes mais experientes, né? Mas, enfim, concorrentes já mais antigos que não tinham isso, né? Demoraram para pegar essa tendência do WhatsApp com a pandemia, né? Eles pegaram só a pandemia. E me conta um pouquinho também ainda, agora entrando na Truora, talvez até para dar contexto, né? Acho que nem todo mundo que vai estar ouvindo sabe o que é a Truora, acho que vale vocês explicarem brevemente, e depois falar como foi essa mudança. Porque aparentemente vocês estavam numa pegada super PLG, quando estava só na Zapsign, e não sei se 4 horas isso mudou, foram mais para um sales led, enfim, é uma empresa com outra estrutura. Acho que é legal começar a entrar nesse ponto, que acaba sendo um conflito ali com algumas pessoas de growth, querendo ou não. A parte de sales. Legal. Aí tem até a ver com a vinda do Gabriel, né, para a Zapsign, que quando a gente terminou nosso período de earnout ali na Zapsign, eu comecei a falar, quero ajudar também produtos da Truora, né, a Truora como um todo. Não ficar só na Zapsign, né? Apesar de já ser bastante coisa. E aí o Gabriel ele veio então para liderar produto mais growth na Zapsign. No fundo, tem duas formas, eu acho, de você estruturar growth, né? Ou é uma especialidade dentro de produto, né? Então tem muitas equipes de produto que olham para growth, principalmente em empresas de product growth, né? E a segunda forma é você criar uma equipe de produto, uma equipe de marketing, uma equipe de growth, né? Por exemplo. E aí, marketing pode estar embaixo de growth também, enfim, fato é produto e growth separados. Então, hoje a gente tem as duas coisas, né? Na Zapsign, eu ajudo, óbvio, mas o Gabriel, principalmente, que toca produto e growth dentro da mesma equipe. 3 squads, na verdade, né? Mas aí pode explicar melhor, Gabriel. E na Truora, eu estou tocando uma equipe separada, né, de growth mesmo. Entendi. Então, e aí, assim, sobre product led, sales led, na Zapsign a gente começou muito product-led, né? Então, baixa fricção, self-service, preços mais acessíveis, freemium, enfim, a gente pode entrar em detalhes aí. Hoje em dia a gente está colocando um movimento aí de sales-led na Zapsign para atingir enterprises, né? Então, subir o ticket médio, ir para o market, né?
Na Truora é meio que o contrário. Eles começaram Enterprise desde sempre, Sales-led, e a gente está fazendo um movimento de tornar esse produto pelo menos um free trial, preços de entrada mais baixos para acomodar um cliente que está, por exemplo, iniciando, uma startup que está iniciando e vai crescer com a gente. Então, tem os dois movimentos, né? Então, Truora Sales-led se tornando um pouco também Product-led e os Upsign o contrário. O Gabriel pode complementar aí também sobre o produto mais growth aí. Não, perfeito, é isso, né? A gente tem esses 3 squads e aí a gente, quando começou a estruturar o time de produto, precisou distribuir as competências de growth e de produto dentro desses 3 squads, né? Então, como é que o racional foi muito como estruturar e dividir as pessoas para esses objetivos distintos, né? Então, de um lado a gente quer expandir produto, atingir novos mercados, fazer expansão de product market fit, ao mesmo tempo que a gente precisa maximizar os canais de conversão, a gente precisa fazer as conversões, as taxas de conversões crescerem. E aí a gente entendeu nesse momento de estrutura que não daria para você ter squads olhando para esses objetivos distintos ao mesmo tempo. Então, dentro do time de produto, um squad específico tem uma visão mais clara voltada para growth. E aí 2 outros squads olham para engajamento, olham para experiência e também olham para research, que gera insumo também para growth, mas muito mais para produto no nosso caso. Então, a estrutura hoje das Upsign, ela se resume, de produto, né, se resume nesse modelo. Essa transformação, por exemplo, que vocês mencionaram de a Truora colocando umas coisinhas ali de freemium, de trial, e as Upsign indo para um caminho mais enterprise, upmarket, como começam a ser os conflitos nisso? Porque é clássico, né? Existe os interesses dos vendedores, existe também o interesse do time de marketing, começa a ter um pouco de interesse de áreas. Como é que vocês estão tentando resolver esse conflito? Porque no final das contas, parece que ser o que vocês acreditam, vocês podem me dizer se não, que uma coisa convive com a outra no final, mas muitas vezes tem pessoas que não acreditam, que acham que tem que ser só um modelo. Como é que está sendo tratar isso ali no dia a dia? Cara, é difícil responder essa pergunta. Tem várias nuances aí, dependendo do problema também, mas vou tentar dar alguns exemplos, talvez, porque não tem uma forma genérica aí de responder, né? Acho que quando você está com o Product-led, né, você pode, se não fizer nada de vendas aí, então tem, por exemplo, empresas de SaaS aí, ou micro SaaS, sei lá, o cara nem tem equipe de vendas, nem tem Customer Success, não tem nada. E aí ele vai no self-service ali. Óbvio que o custo dele vai ser mais baixo do que das empresas que têm essa equipe de vendas. Porém, é muito provável que ele está abrindo mão, um custo de oportunidade aí de fazer uma expansão de algum cliente para um plano maior, ou simplesmente incrementar a conversão dele, né? Então, acho que quando você tem uma máquina aí product-led, como nas Upsign, né? Todo mundo entra lá e compra sozinho. Tem mais de 100 vendas por dia, né? Sem falar com ninguém. Cara, quando você coloca um vendedor ali, de repente uma venda que era R$ 99,00 por mês, é uma empresa com 50 departamentos, foi um departamento que te contratou, e você falando com aquela pessoa, você consegue reunião com os outros departamentos. De repente aquele R$ 99,00 por mês vira R$ 5.000 por mês. Né? E é uma coisa que, se você esperar o self-service fazer isso sozinho, talvez não aconteça. Né? Outro ponto é Product-led Sales, né? que é um negócio que está no meio do caminho. Então, a pessoa se cadastra no seu site. Então, sempre tem aqueles 2 call to actions. Né? Tem o testar grátis, criar conta grátis, e tem o falar com especialista ou agendar demonstração. Tem muita gente que se cadastra, faz um teste grátis e não compra. E aí a gente fala, 3.000 pessoas cadastraram hoje, X compraram, né? Uma taxa de conversão. Mas aí você começa a perceber que tiveram 200 pessoas aqui com um perfil muito bom que se cadastraram e não compraram. Deixa eu botar alguém para falar com essa pessoa. Né? Então, esse é o Product-led Sales. Você coloca um vendedor para falar com essa galera, vai incrementar a sua conversão, provavelmente vai aumentar o ticket médio também, porque o vendedor ele já consegue mostrar os benefícios do plano mais caro. Enfim, então você botou vendas em cima de um negócio Product-led de novo. Né? E aí é sempre esse jogo, assim, né? Você pode deixar a coisa funcionando sozinha, o CAC vai ser baixo e tal, mas você está com custo de oportunidade aí de não atingir grandes contas e de estar deixando cadastros ali desacordados à toa. Né? Esse é um exemplo. Né? E dá para fazer exemplos do Sales-led também, ao contrário. E a gente tem algumas intersecções interessantes. Né? Então, por exemplo, PQLs, né? Mapear os leads de qualidade. Né?
produto, através de evento, por exemplo, consegue mapear comportamento de usuários que estão no plano freemium que tendem a converter mais. E aí a gente pode entregar isso na mão de um time de Product Driven Sales. E aí você tem uma lista de leads super qualificada, mais quente do que você atacar direto quem é freemium por si só. Então, tem esse racional, né, dentro de produto e dentro de growth, de ficar tentando entender quais são comportamentos, às vezes muito mínimos, mas que podem indicar uma temperatura maior para aquele lead. E aí, produto, separar essa lista e entregar na mão de um time de vendas para conseguir converter. Não, perfeito. Para mim está cada vez mais claro o que vocês estão falando, que o ideal é um conviver com o outro, né? Porque a gente vê muito nos lugares as pessoas, não, aqui é só PLG, não, aqui é só sales. Não, o convívio é saudável para ambos os lados, para a empresa inteira, para o produto todo, então faz muito sentido. Não quer dizer que é fácil. Não. Mas é um bom caminho. Eu senti, na nossa experiência, que o inverso é mais difícil, né? Você ter um negócio mega sales-led e você tornar isso mais product-led. Isso é bem mais difícil, eu sinto. Tem mais resistência das pessoas, o modelo também o modelo também é mais travado, não permite tanto teste, né? Porque o PLG você consegue testar mais rápido, porque depende menos de pessoas, talvez, é isso? Sim. E acho que tem uma coisa psicológica ali. De repente você estava lidando com clientes que te pagavam R$200 mil por mês, que era um banco, né? O maior banco de tal lugar. Aí, de repente, você começa a ter que convencer o pessoal que é importante conquistar o cara de R$500 por mês também. e aí toda a equipe se movimentando. E aí por exemplo, todos os preços, todas as propostas comerciais eram sempre feitas assim, na mão, né, para cada pessoa, tentando extrair o máximo de valor ali de cada cliente. De repente você tem planos abertos no seu site. De repente você deixa as pessoas provarem seu produto sem ninguém estar buzinando no ouvido delas e falando, vai por aqui, vai por ali, né? Então, assim, tem mudanças mais intensas de produto, né? Porque o produto não estava preparado para fazer essa ativação product-led, né? Essa ativação free trial, self-service. A monetização também, o pessoal estava acostumado sempre em propostas feitas, manufaturadas por cliente. De repente você está falando de botar preços abertos no site, pelo amor de Deus. Né? Que mais? Nossa, é verdade, tudo isso é verdade. Canal de aquisição também, o pessoal costuma estar acostumado no sales-led, né? Canais de aquisição mais caros, de alta influência. Então, um vendedor outbound ou patrocinar um evento, não sei o quê. De repente você começa a trazer 2.000 cliques por dia, né? Você nem tem nome ali. Você começa a trazer 2.000 cliques por dia mega desqualificados, né? Porque veio da mídia paga. Então, assim, gera muito mais... Assim, quando você está do Product-led e vai para o Sales-led, assim, gente, vamos faturar mais por cliente? É fácil de convencer. Quando você está do Sales-led para o Product-led, tem um monte de resistência. Porque todo mundo está acostumado com essas coisas meio bastidores, né? E 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes. Faz sentido. Quebra bastante a rotina, né, do time de vendas. Sim. Total. E aí você tem, né, o produto fazendo a venda por si só, né? Uhum. Que é quase que um canal passivo, né? Que tem que estar lá esperando o lead chegar, entender o benefício, o que a gente traz de bom para ele, até chegar numa etapa de conversão. Uhum. Então, gera essa quebra de paradigma, né? O sales está lá, pegando no telefone, entrando em contato, fazendo ligação, mandando e-mail, WhatsApp, versus um modelo onde você investe para tornar um produto robusto e quando o cliente, ou quando o lead aterrissar ali, ele vê o benefício e fazer a conversão sozinho, com pouco atrito. Então, essa comparação entre um canal ativo e um canal mais passivo gera essa confusão. Sim. E nos canais de marketing, até dá o tempo de acertar a segmentação, acertar o direcionamento das ações, é realmente um baque para o time de vendas que está habituado a ir exatamente atrás de quem eles querem, no momento que eles querem. E uma pergunta entrando agora um pouco mais em experimentação. Como é que vocês definem ali nas Upsign, a gente quer fazer um teste desse jeito para experimentar com esse público-alvo? Qual é esse processo? Como isso surge? Entrando agora um pouco mais ali de experimentação de growth. Eu acho que tem 2 respostas, que eu fazia de um jeito e o Gabriel faz de outro. Pode começar, já que ele está tocando hoje. Não, acho que assim, primeiro tem um grande balizador da empresa, que são as OKRs, né? Então, quais são os objetivos? E as nossas OKRs são anuais, né? Então, quais são os objetivos do ano, né? Qual é o crescimento esperado? E isso é
o nosso grande balizador. Orientado a isso, é começar a entender quais são os experimentos de maior impacto orientado a esse balizador principal, né? E aí, entendendo o maior impacto, você começa a fazer um drill down nesse racional. Então, tá, eu entendo que esse experimento pode dar um bom retorno para a gente vai ter ROI aqui. É viável? Dá para medir o que a gente quer experimentar? Sim ou não? E aí você vai conseguindo tomar decisões. Mas aí é o PM do time de growth que faz mais essas análises. É o PM do time de growth, exatamente. É óbvio, muitos assuntos surgem também de outras áreas, dos stakeholders de produto, né? Então, time de sales pode trazer uma ideia muito interessante que, se a gente implementar, por exemplo, na nossa homepage, pode converter mais. Então, a gente está... Isso é um grande objetivo do time de produto, estar sempre muito atento às ideias que vêm das outras equipes, né? Nem sempre a gente está tirando no momento de research, nem sempre a gente está em contato direto com o lead ou com o cliente. Então, a gente utiliza muito desse recurso de consultar as outras equipes como um termômetro para entender se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado. E aí a gente consegue coletar boas ideias a partir dali, né? Mas os experimentos são isso. Então, qual é a chave, né? O impacto é relevante? Traz ROI? Traz. É viável? Dá para medir? Então, vamos implementar. Eu tenho duas dúvidas aí sobre experimentos. A primeira é que a galera sempre gosta de saber quais ferramentas vocês usam para fazer experimentos. Sempre tem essa pergunta. E a segunda é como que você ou o PM tratam isso? Porque eu entendo que a gente vai para as áreas, vocês vão para as áreas pegar ideias, hipóteses e medir um pouquinho, mas se vocês forem fazer análise de tudo, não dá para fazer o teste, porque vocês vão passar o dia só fazendo análise. Como é para fazer o balanceamento disso tudo? Eu acho que assim, quando a gente tem um trabalho muito cuidadoso de conseguir estruturar muito bem tudo que a gente recebe de todas as áreas, para, pelo menos numa visão macro, bater o olho, entender aonde essas ideias podem impactar e entender o peso delas. Porque você pode ter alguma coisa muito oculta ali que a gente não dá atenção e a trava do crescimento está exatamente ali. Então, tem um cuidado muito grande no processo de como coletar e tornar isso fácil de visualizar. E aí, feito isso, a gente toma as decisões do que vai implementar, né? E aí, esses experimentos podem acontecer em várias seções do produto, né? Então, a gente pode estar falando de um experimento para growth, para aumentar a aquisição, no nosso fluxo de compra, na nossa homepage. A gente pode estar falando de um experimento para eu alavancar o uso de core features e gerar um maior engajamento e, por consequência, reduzir churn. Então, existem esses caminhos. E aí, quando você vai olhar para a ferramenta, aí a caixa é grande, né? Tem várias alternativas, que vai de Google Optimize para uma alteração, por exemplo, na camada de apresentação do site. Então, a gente vai alterar um copy, uma imagem, alguma alteração pequena de layout, dá para fazer via Google Optimize. Um caminho que a gente decidiu fazer foi implementar um CMS para a nossa homepage. O que isso significa? Que toda a gestão de conteúdo e de layout pode ser feita por time de produto, time de marketing ou time de growth, sem passar por time de engenharia. E é interno esse CMS? Vocês desenvolveram ou pegaram um? A gente usa um sistema de um terceiro. Só que isso gera uma autonomia para a gente maravilhosa. Então, a nível de experimento para aquisição, a gente tem total autonomia de implementar, assim, 3 experimentos por dia, se necessário. E de medir tudo. E de fazer teste A, B, C, D, N. Né? Por mercado, por país, enfim. Então, isso gera uma flexibilidade. Quando a gente vai para teste AB dentro da plataforma, já fica um pouco mais complexo. Então, a gente usa ferramentas de feature flag, por exemplo, para fazer um rollout gradual e, nesse rollout gradual, conseguir medir resultado. Ou um teste AB simples através dos nossos próprios algoritmos. Então, a gente tem uma feature nova que a gente aposta que vai gerar mais engajamento, vamos entregar isso para metade da base e não vamos entregar para a outra metade. E vamos ver, comparar esses dados. Tem um teste que a gente começou a fazer depois de um tempo que... Tem uma fase que a gente fazia só teste AB. Aí começou a ficar custoso e a gente não estava vendo muito resultado também. Aí a gente se lembrou que muitas vezes lançar uma feature, né, é uma decisão de... Muitas vezes você pode voltar, né, se não der certo. A gente começou a lançar e se não deu nada errado, deixa, sabe? Então, teve um momento... assim,
a filosofia que a gente adotou nesse momento foi, a cada 10 experimentos que a gente faz, 2 ou 1 vai dar certo, né? Se der errado, vai perceber, mas a maioria não faz diferença, no fundo. E a gente falou, cara, vamos lançar os 10. Se der certo, a gente vai saber qual foi. Provavelmente pelo comportamento, né? Acompanhando as coisas. Enfim, ou vai subir o cadastro, ou vai subir a taxa de assinatura. Assim, alguma coisa vai mudar. Se mudar de forma imperceptível, não faz mal. Se mudar de forma perceptível, acertamos, né? E se mudar para baixo, a gente volta. Então, tem esse teste também, que aí não tem ferramenta. É só lança e acompanha. São momentos da empresa, momentos do produto. Natural mesmo. Natural. Uma coisa que você falou agora, que eu queria só ressaltar para a galera, que é algo que está ouvindo, que é algo que eu falo muito também. Tipo assim, quando você está no começo, mais early stage, você tem que lançar várias features que o mercado já espera, né? E beleza, você vai lançando. Mas às vezes as pessoas que entram como Product Managers resolvem fazer isso. Pô, a empresa já está consolidada, já existe há muitos anos, já tem cliente e resolve só sair lançando feature. E aí você começa a deixar o produto super complexo. E aí o produto começa a ficar pior, porque ele ficou mais complexo. Então, acho que as pessoas têm que estar um pouco ligadas no time, né? No momento da empresa. Fazer isso um tempo atrás nas Upsign, quando era muito no comecinho, fazia todo sentido. Agora, depois de um tempo, sem os experimentos, sem estar ali vendo o que de fato está prejudicando ou impactando, a galera de produto às vezes esquece, só vai entregar a feature. E é o racional do objetivo por trás daquela ação, né? Sim. Você está implementando essa nova feature para quê? É para trazer novos clientes? Ou é para melhorar o uso dos clientes que já estão? Enfim, você tem que ponderar isso, né? E aí isso começa a entender o que faz sentido estar dentro e o que faz sentido estar fora. Tem feature que é maravilhosa. Nossa, a gente olha e fala, brilha os olhos, né? Que lindo, o produto vai ficar maravilhoso. Mas para nenhum cliente é must have. Para nenhum cliente é mandatório. E aí a gente vai investir dinheiro e não vai ter ROI. Né? Exato. Isso envolve essa decisão do que desenvolver ou não. Né? Um negócio que eu achei interessante que você falou anteriormente, Gabriel, é que hoje a Zapsign está em vários países, né? Quais são os desafios dessa definição de experimentos a nível internacional? Esse é um desafio nosso, meu e do Renato. Né? Eu acho que tem uma questão de adaptação do produto por mercado. Então, acho que o desafio do Growth, que o Renato pode falar muito melhor, é como calibrar as campanhas para esses mercados diferentes, mas o produto tem que fazer adaptações, por exemplo, de validade jurídica para tornar o nosso produto válido para aquele mercado. E aí a gente tem que adaptar o produto e aí já não é mais experimento, né? É de fato uma adaptação. Nesse racional, dentro de produto, a gente pode decidir em não adaptar o produto e entender que não é viável também entrar naquele mercado, naquele momento, dado o tamanho da adaptação que a gente precisa fazer para que a assinatura seja válida. Né? E aí, a nível de experimento, são as oportunidades encontradas em Growth. Com o CMS e com os testes que a gente pode fazer na plataforma, na área logada, vamos chamar assim, a gente pode chavear os experimentos por mercado. E aí a gente vai distribuindo da forma que a gente decidir. Legal. E vocês notaram nessa expansão que as principais alavancas e canais que deram certo aqui no Brasil funcionaram em outros países também ou teve alguma diferença grande? Eu posso até me corrigir aqui. Na verdade, a gente tem uma equipe de growth na Zapsign que é exclusivamente para expansão internacional. Aí essa ficou separada de produto, né? Enfim, o organograma ali com 2 empresas fica complicado, né? Enfim. Faz parte. Mas essa equipe de growth, né, de expansão internacional, a gente já tentou várias coisas. No último trimestre, né, o que a gente fez foi focar em 3 países, porque a gente viu que tentar fazer várias de uma vez, a gente não aprendia muito, né? Então, assim, podia dar um pouco ou algum resultado, mas a gente não aprendia e não conseguia escalar isso, né? Então, a gente decidiu, por exemplo, vamos focar em 3. O que a gente aprendeu nesse trimestre? Existem países que a gente tem mais Product Market Fit, outros que a gente tem menos. Então, tem países que, por exemplo, a estratégia que a gente fez no Brasil, joga Google Ads, o pessoal vai entender sozinho, vai comprar sozinho. A gente pode até botar vendas para incrementar a conversão, mas assim, vai ser bem product-led, né? E o produto já está pronto, digamos assim. Então, tem países que aconteceu isso. Aí a gente vai escalar esse país agora.
mais ou menos as mesmas estratégias que a gente fez no Brasil. Tem outros países que necessitam de adaptação, ou ainda que não necessitem de adaptação, a cultura, a educação das pessoas em relação a esse produto é outra, né? Então a pessoa acha que uma assinatura eletrônica é você copiar e colar um PNG no seu Word, sabe? Então nesses lugares não é só uma questão de produto, né? É uma questão, talvez ali no funil de marketing você tem que falar de awareness e educação, né? E treinar esse país, né? Quase que isso. Então nesse já é mais difícil de escalar, do jeito que a gente escalou no Brasil, que já era algo como dado. Então sim, para cada país tem um jeito. O que a gente vai testar no próximo trimestre agora é como a gente testar mais países ao mesmo tempo, né? Então, a gente criou um frameworkzinho que a gente vai testar provavelmente 10 países nesse trimestre. Os que a gente tem Product Market Fit vamos escalar. Os que não, a gente pensa, decide, talvez deixa para depois. Legal. E uma coisa que começou a ficar na minha cabeça, acho que a gente pode até entrar um pouquinho, que é o churn. Não adianta nada, né? Todo mundo que tá ouvindo, imagino que já tenha visto isso, ter o balde furado, né? A gente colocar vários clientes para dentro e eles não estarem renovando, pararem de usar, enfim, né? Não virarem clientes pagantes. Como é que vocês tratam ou evitam o churn, né? Eu imagino que vocês devam ter, não precisamos entrar em número, mas todo mundo tem churn, todo mundo tem reembolso, todo mundo tem isso, infelizmente. Mas como tentar mitigar isso? Como talvez tentar prever o churn? Como que, enfim, tratar esse problema ali de crescimento? Legal. Eu imagino também que varie de país para país, né? Sim, sim. Nas upside, até como organizo na minha cabeça isso, né? Eu coloco sempre que growth tem 4 aspectos aí de aquisição, ativação, monetização e retenção, né? Churn a gente está falando da retenção, mas curiosamente, para mim a forma mais fácil de atacar o churn é com as outras 3 pernas, as primeiras. Então, em aquisição, o que você pode fazer para melhorar o churn? Trabalha com o seu usuário ideal, né? O perfil ideal. Se você trouxer o usuário que gosta mais ou menos do seu produto, ele vai dar churn em maior quantidade do que se você trouxer os usuários ideais do seu produto. Então, a primeira forma de evitar churn, traz a pessoa certa, que tem o problema correto. Isso em aquisição. Em ativação, cara, o melhor solução anti-churn é você fazer um bom onboarding, uma boa ativação do seu usuário. Se ele souber aprender a usar a sua plataforma de verdade, tem muitas vezes que o usuário cancela, fala, não consegui fazer tal coisa, ou o produto não faz tal coisa, ele só não sabia como usar, né? Uhum. Ou ele não soube aplicar para o caso dele. Então, a primeira iniciativa anti-churn, assim, com esse nome, nas Upsign, foi criar uma experiência de onboarding com pessoas, inclusive. Então, tem um time de Customer Success. Depois que qualquer cliente compra, é convidado para fazer um onboarding, apesar do produto ser self-service. Olha só que interessante. Então, enfim, e esses caras, eles cancelam muito menos e ficam muito mais satisfeitos, recomendam mais, aí já é outro ponto. E aí o LTV dele se paga você colocar ali uma pessoa para ajudar o onboarding. Sim, porque ele cancela menos e ele recomenda, né? Então vira um canal de aquisição também. Interessante, legal. E aí, no pilar de monetização, vende plano anual, cara. A gente não só vende plano anual, como também anual parcelado. Então, às vezes, a pessoa não tem o dinheiro para pagar à vista, né, o plano anual, mas ele pode pagar as 12 parcelas. E aí, quando no meio do ano ele tiver um atrito, porque, não sei, não se deu bem com o suporte ali, 30 minutos, fala assim, vou buscar um concorrente. Aí ele lembra que ele tem 6 meses pela frente ainda com você. E aí talvez ele deixa para repensar depois de 6 meses, ele vai ver que ele só ficou bravo naquele momento e a raiva passa, sabe? Então, tipo, no pé de monetização, cara, venda planos anuais também, né? E óbvio, no pé de monetização, sempre garanta que você está entregando mais valor do que capturando, senão uma hora a pessoa cancela. Também aí tem o churn voluntário e involuntário, né? Em monetização tem muito churn involuntário, que é a inadimplência. Então o cara não recebeu o boleto, dá uma oportunidade para esse cara atualizar o e-mail do financeiro, ou botar mais de um e-mail, que aí ele não vai esquecer de pagar o boleto. Problema no cartão, eu tive um ex-sócio que ele tinha uma empresa, era um aplicativo de dieta, quando eles não passavam o pagamento por limite no cartão, eles tentavam passar um menor, desculpa. Então, assim, mensalidade é R$30, eles tentavam 25, aí não passou. É 20, não passou. 15, passou. Fulano, parabéns, você ganhou um desconto esse mês, você vai pagar só R$15. Legal, hein?
Então, assim, tem muita ideia. E aí, finalmente, você entra no pé de retenção. Aí é o quê? Resolver o problema, estabilidade da plataforma, um bom suporte, né? Criar as features que as pessoas precisam. Enfim, ouvir o cliente, né? No final dos contos. Mas quando você percebe que o cara vai dar churn, já é meio que tarde demais. A gente investe muito menos em ressurreição, né? Brinca o cliente Jesus, né? Que vai, volta, sei lá. A gente investe muito pouco nesse cara, investe muito mais em todas essas etapas anteriores, assim. Pô, vou tentar fazer isso com todos os produtos que eu assino, para ver se me dá um desconto todo mês. Gostei dessa. Cartão com limite baixinho. Exato, vou trocar lá meu limite. É só ajustar o limite do Nubank. Exato. E quando a gente olha, né, falando do churn voluntário e involuntário, quando a gente olha no contexto das upsign, a gente tem uma distribuição quase que igualitária entre esses dois tipos de churn. Então, né, você tem o churn voluntário ali que pode ser tratado do início desse funil de growth que o Renato falou, mas tem o involuntário que também tem algumas ferramentas de redução de fricção, de troca de cartão, de você notificar bem o usuário que ele deixou de pagar, de você conseguir demonstrar quais são os benefícios que ele vai perder quando o plano dele vencer. E aí você também consegue atacar o churn involuntário e estimular a troca do cartão ou o pagamento do boleto. Tem meios de pagamentos que são mais eficientes que outros, né? Então, estimular essa troca, se comparar boleto com Pix, esse é um típico exemplo, né? Então, tem uma série de aparatos que a gente pode aplicar em cima de churn involuntário para reverter essa situação também, né? Interessante. E tem um caso legal também, às vezes a gente já teve empresas cancelando porque não precisam mais assinar documentos. Aí eu vou ver, a empresa tem 500 funcionários. Eu falo, como assim? Uma empresa de 500 funcionários não precisa mais assinar documentos. Eu falo, tem alguma coisa errada. Aí eu vou descobrir, eles estavam usando a gente num micro departamento para um projeto, não sei o quê, e aí cancela. E aí volta no Product-Led Sales, né? Se eu tivesse antes da pessoa cancelar, se eu tivesse expandido para outros departamentos, quando esse departamento, esse microprojeto não existisse mais, eu já estava em outros, né? E aí você evita o churn com expansão também de clientes. E entrando nessa linha, eu queria também entender como é que vocês olham satisfação, por exemplo, porque tem uma certa correlação, dependendo do momento até bem forte com o churn, com renovação, etc. E tem toda aquela discussão que se existe devia ser NPS, devia ser C7, devia ser XPTO. Como é que vocês mensuram, como é que vocês tentam fazer essas correlações para pensar em growth, para pensar em produto também? Eu costumo brincar dentro do time de falar, se a gente quer medir satisfação, vamos perguntar qual é a satisfação, não se ele indicaria a gente. Então, traçar, né, se eu quero ir para o ponto C, eu não vou passar pelo B antes. Então, a gente costuma perguntar em pesquisas dentro da plataforma qual é a sua satisfação com as upsign. Mas aí é o quê? 1 a 5? Como é que é? De 1 a 5, ou de 1 a 10, ou com emoji. Aí a gente vai testando várias formas para ver qual converte mais. Mas essa é uma forma de entender se o cliente está satisfeito, perguntando se ele está satisfeito. Né? Não é perguntando se ele recomenda para um amigo, Exatamente. Se ele está satisfeito. É óbvio que a gente tem a aplicação de NPS, por exemplo, no time de CS, dentro de atendimento. Então, acho que é um jogo de abundância, né? A gente perguntar de várias formas e chegar ali num resultado final olhando para todas as perguntas. Mas a gente costuma também medir satisfação através de SaaS. Então, deixa eu entender se o usuário acha que ele tem uma jornada de baixo esforço na nossa core feature principal, que é a de envio de documentos. E se eu entendo que ele, eu acho que isso aqui é muito fácil, eu faço o envio do documento com baixo esforço, eu subentendo que ele está satisfeito também. Então, eu tenho caminhos alternativos para medir a temperatura de satisfação do cliente, ou eu posso perguntar direto ao ponto. A minha opinião pessoal, não acho que NPS é a pergunta ideal para medir satisfação. Então, acho um SaaS feito em todas as core features, para mim, é um termômetro mais preciso do que NPS. E é sempre assim, medir por quê, para quê, né? Então, acho que qualquer pesquisa que você faz, você está tentando buscar uma evidência para validar uma hipótese ou para tentar descobrir novas oportunidades, né, para o negócio. Então, existem evidências qualitativas, evidências quantitativas, evidências por comparação, que você olha um concorrente, você olha
um concorrente indireto, ou uma empresa de tecnologia também, qualquer coisa, e você se inspira ali, ou você lê um livro, ouve esse podcast, tem outras ideias. Então, assim, você sempre está buscando evidências. Qualquer pesquisa que você faz é uma evidência, né? E com suas limitações. Então, é sempre... a gente nunca teve meta de NPS, por exemplo. Isso é um problemaço, ter meta. Porque enviesa a pessoa, e a pessoa... Eu já vi umas pesquisas que são assim, me diga o que você achou desse atendimento. Péssimo, bom, muito bom. Era só isso. Péssimo, bom, muito bom. Que escala é essa? Tá induzindo pro bom ali, né? Tipo, e provavelmente tinha uma meta ali para ser batida é complicado. E aí você começa a gerar problemas colaterais, né? Então, se você tem meta de NPS, quem está atendendo, talvez, crie formas para converter aquela pesquisa com um resultado bom. Com certeza. E aí você não está atingindo o objetivo, que é realmente medir se o cliente está satisfeito. Você cria uma ferramenta para estimular a resposta. Eu já passei por vários casos disso. Ligo para um provedor de internet. E aí, quando o atendimento está acabando, ele começa a ficar bom demais, até meloso, né? E aí depois vem. Então, olha, você pode ficar aqui quando eu encerrar o atendimento que vai ter uma pesquisinha, né? Então, fica uma coisa explícita e não saudável, né? Por isso que eu acho que não é a melhor forma de medir satisfação. Na minha opinião, de fato, não é. E aquela regra de produto, né? Pergunte ou veja o que as pessoas fazem, né? Pergunte o que elas fizeram já. Assim, dá para confiar com bastante ressalva no que a pessoa diz, o que ela acha, o que ela pensa, né? O que ela gostaria. Então, por exemplo, eu valorizei muito mais uma pesquisa que a gente fez recentemente. Para medir taxa de recomendação, a gente perguntou para as pessoas como você conheceu a ZapSign. Isso é uma evidência muito melhor de recomendação. Aí a gente viu que era mais da metade, veio por viralidade e boca a boca. Isso é muito melhor do que o NPS em si, porque o NPS tá bom, mas como que isso se relaciona com o meu gasto em marketing, em vendas, né? E aí com essa pesquisa mais factual, não sei como fala, a gente viu de fato que quantos % veio de cada canal, né? Foi bem mais objetivo. E vocês veem uma relação do NPS com outras métricas importantes de growth, como aquisição, a taxa de churn? Sim, a gente sempre teve um NPS alto, apesar de tudo isso a gente ainda mede vez ou outra. Mas não só o NPS, qualquer métrica de satisfação, acho que Sim. se tem alguma correlação ali com o crescimento. Acho que a principal correlação é como o canal de aquisição. Né? A ZapSign hoje tem predominantemente como canal de aquisição o boca a boca, é o principal canal. E óbvio que isso está diretamente correlacionado com o NPS. Então, hoje, o meu custo em marketing e vendas, quando você faz o custo total da empresa, ele é metade do que deveria ser, porque metade dos clientes vieram de graça, entre aspas. Né? Então, acho que esse é o principal impacto. Né? Quem não gostaria de ter um CAC dividido pela metade? Então, esse é o principal impacto que o NPS tem. Né? Isso eu olhava muito quando eu trabalhava no Nubank, eu cuidava de MGM uma época. E quando eu estava lá, ainda era o maior canal de aquisição, mas já começando a mostrar uma pequena queda, porque, enfim, já estava gigantesco, né? Impossível sustentar também de um jeito. E para a gente era muito claro, satisfação alta, NPS, independente do que estivessem medindo, era mais recomendação. E as pessoas lá faziam recomendação pelo app, tinha um botãozinho que era recomendar para alguém e não ganhava nada. Você vê, né, tem vários, principalmente fintechs, que ganhe R$10, ganhe não sei quanto, recomende alguém pelo seu link. Lá não ganhava nada. E a galera recomendava pra cacete, era o maior canal, era bizarro, mas era muito pela satisfação do produto, as pessoas amavam muito. E aí eles fez um testezinho na época, hoje em dia acho que tem uns 10 ou 15, mas na época eles fez o primeiro, que era colocar um brasão. Você ganhava um brasão digital, não chegava na sua casa, era um brasãozinho, tipo uma figurinha no celular. Um ícone. Um ícone. Não tinha nem NFT ainda, era um ícone. E eu pensei, ninguém vai convidar mais por causa desse negócio aqui. Cara, não tinha gente convidando ainda mais pessoas? Bizarro. E aí, o que é interessante que a gente viu lá, e para mim foi um aprendizado que eu acho que é para todos os produtos. Quando você entra num produto através de recomendação lá no Nubank, a gente via que as pessoas tinham uma taxa de engajamento muito maior. Diferente de alguém que entrava por um ads, que entrava, sei lá, porque vê uma notícia. Porque provavelmente a pessoa que recomendou falou para ela, é legal, porque tem isso e aquilo. Então a pessoa já entra sabendo das coisas. Era surreal, a pessoa gastava mais, depositava mais dinheiro. Então a recomendação veio com essa vantagem de um engajamento adicional, né, de um boost.
Além de ser gratuito. Você está carregando o crédito de quem indicou você, né? Exato. Então, não é a empresa convencendo aquele lead a entrar e virar cliente, né? É o seu já usuário, né, convencendo aquele lead, né? Então, você carrega um crédito que não é seu. E isso é super positivo, né? Mas eu achei interessante essa questão do badgezinho ali do Nubank, porque você vê como você pode construir a aha moment em pequenas coisas, né? E isso claramente é uma aha moment, né? Uou, olha como o usuário se sente valorizado por uma pequena ação de volta, né? E a gente fazia os nudges lá, e não sei se vocês têm, mas, por exemplo, e era impressionante. Quando eu entrei, eu fiquei, uau, não acredito que isso aqui converte tanto. Você fazia uma transferência antes do Pix, até, que no Nubank já era super simples em relação a outros bancos, transferir dinheiro. Aí não aparece até hoje. Viu como é fácil transferir dinheiro no Nubank? Convide um amigo. Ou seja, o gatilho está super... Olha só como é legal. Convide também outra pessoa para você também ser uma pessoa legal. Meio altruísta, assim. Convertia pra cacete esse nudge. E aí a pessoa convida e fala, olha, esse banco é legal, usa aí. Vai ficar de ideia. Assinatura? Pô, Total. com certeza. A gente fez um negócio, não é exatamente isso, né? Mas depois que a pessoa assina, ela fala assim, quer guardar o seu documento na nuvem? Cria conta aqui. Isso dobrou o número de cadastros, né? Do dia para a noite. Então, você pega exatamente nesse momento após a experiência boa, né? Pô, a gente manda vários contratos aí. Eu achei bem legal essa questão do badge, porque na minha visão não é só uma questão de growth, mas também consequência de branding. Sim. Porque você não quer um badge de qualquer marca, você quer um badge de uma marca que você ama, que você quer fazer parte. Você não quer o badge daquela marca que é vista como antiquada, velha, né? Esses programas de incentivo, né? Na minha visão, eles acho que intensificam o boca a boca que já ia acontecer. Então, assim, você criar um programa de incentivo em uma coisa com NPS baixa, provavelmente não vai dar certo. Você só vai atrair uma galera pelo dinheiro, e dinheiro pelo dinheiro, ninguém vai recomendar um amigo para uma furada, sabe? Então, assim, Dropbox, né? As pirâmides aí. É verdade, tem esses esquemas aí. É outro assunto já. Mas, por exemplo, o Dropbox, né? Ele não dava nenhum dinheiro, ele dava espaço extra, né? Programas, por exemplo, a XP tem um programa de incentivo ali que você ganha a oportunidade de investir em um negócio com 200% de CDI. Ou seja, em vez de dar dinheiro para o cara, ele está na XP para investir. Logo, o programa de incentivo, eu vou dar o que ele quer. Né? Na Nubank, talvez não sei assim, de onde eles sacaram isso do badge e tal, mas acho que é essa comunidade da Nubank, né? Esse sentimento. O fator assim. de ser brand lover era muito mais nessa ótica. E na Nubank eles fizeram isso muito certo, né? Sim. Quem diria, né? Galera defendendo o banco, né? Eles mandaram muito bem nisso. Exato. Nas Upsign a gente tem um programa de incentivo, ele é, por enquanto, por dinheiro. Antes ele era que nem no Trello, assim, você ganha um mês grátis da plataforma. Okay. Só que estava dando trabalho demais. Eu falei, cara, mais fácil dar o dinheiro logo e beleza. E tá rodando, mas a gente com certeza tem bastante para experimentar. Tem vários estudos que mostram que quando você faz, e era uma discussão que eu tinha lá com o pessoal do Nubank na época de MGM, que é quando você dá o incentivo financeiro, ele pode virar perverso. Porque, como você falou, a pessoa entra só pelo dinheiro, ela pega lá os R$10 dela, saca o dinheiro ou gasta, porque tem agora banco que não deixa você sacar, você tem que gastar. Mas dane-se, gasta e vai embora. Eu não estou ali porque eu achei legal, um amigo não me convidou porque ele achou legal, ele convidou porque ele queria R$10, além de ser mais caro. E aí tem uns estudos que mostram que você tem um pico muito mais rápido, que é a galera divulgando dinheiro, mas depois você tem um platô mais rápido também. E aí eles incentivam você a fazer mais o social get member, não lembro o nome, que é mais o altruísta. Tipo, olha só como é legal, usa aí. E aí tem um efeito viralidade de verdade, não meio artificial, assim, sabe? Tá algo interessante também quando o programa ele dá um benefício para quem indica e para o indicado. Né? Sim. Então, assim, dê $10, ganha $10, né? Esses programas também. Mas, de novo, aí... É quase reverso, é difícil. A gente já teve fraude, inclusive, de gente fraudando o sistema. Então, o cara usava cartão roubado, sabe, para comprar. Então, rola isso. Perverso aí não tem fim mesmo. Mas é um baita acelerador, né? Tipo, se você olhar para PayPal, é um caso clássico, né? De member get member, ganhando $10 de Eram outras épocas, né? Só tinha eles. Agora você olha pro lado, tem um app dando 10, tem outro dando 10, meu Deus, né? Mas de fato.
Dependendo do setor, pode ser interessante. É que eu vejo que para fintechs já é algo muito saturado. Putz, todos eles têm. Todos eles têm. Eu já vi em fintechs você ter benefício financeiro para uso de core features, por exemplo, né? Então, faça um Pix e ganhe X% de volta, né? Eu vi recentemente uma dessas também. Eu fiz. Eu não estava fazendo nada, mas eu não sou usuário, mas eu ganhei os 10 reais lá. Quando eu analiso isso, eu vejo muito... Minha opinião é OKR, sem algumas métricas de guardrail ali, e aí você cria isso, né? Exato. Um sistema perverso dentro da própria empresa, que entrega dinheiro para bater meta por bater meta. Sabe um outro exemplo que para mim pareceu... Pode ter sido só falta de organização, mas também pode ter sido um OKR mal escrito, algo meio perverso, sem querer. Mas o broadcast que o Instagram lançou recentemente. No dia que liberou a funcionalidade, tinha 30 ou 50 pessoas convidando para o broadcast, para entrar lá no canal do Instagram dela. E toda hora eu recebia notificação no meu celular. Fulano abriu um canal de broadcast. Fulano. E aí eu fui nas opções do Instagram para desabilitar. A notificação tinha tudo, menos o broadcast. Não dá para desabilitar o broadcast. Provavelmente algum PM, sei lá, se estou culpando um PM aqui, mas foi lá e falou, põe esse negócio no ar e vamos ver o que acontece. Cara, foi toda hora a notificação. Tive que tirar a notificação nativa ali do Instagram. Provavelmente ele tinha uma meta de alcançar X broadcasts criados, dane-se. E aí ele achou o meio. Achou o meio. E entrando agora assim um pouquinho em CRO, Mari, você tem algum ponto de NPS, satisfação? A gente pode ir para CRO. Não, manda bala. Eu ia perguntar, como que vocês fazem na PM3? O quê? NPS, equipe de growth produto, é separada junto? Tá, Como que é isso? essa é uma boa pergunta. Assim, a gente tem uma equipe que a gente chama de Demand Generation, que é uma equipe que faz go-to-market de material rico, live, campanhas maiores. E aí eles, dentro de marketing tem essa equipe, aí tem uma equipe de branding content, que cuida de blog, social, PR, uma desses assuntos. E aí eles têm uma outra tribo, aqui é marketing, aí tem uma outra tribo que se chama de Student Experience. Aí tem uma equipe de cursos, foca em conteúdo e na plataforma, e aí eu já falo da plataforma que tem umas coisas interessantes. E aí eles têm uma equipe de comunidade, que aí é quem faz eventos para os alunos, ou então mentorias em grupo, tira dúvida dos alunos também, enfim. Porém, para medir coisas, depende de onde é. Aí tem a equipe, por exemplo, a equipe de cursos, que é uma equipe praticamente de produto, são analistas de produto que trabalham nela. A gente está medindo, por exemplo, satisfação do vídeo da aula. Então, se você está assistindo, vamos supor, a aula 5.1, vai ter um botãozinho assim, quanto que você gostou do vídeo dessa aula. Ou dessa aula, não lembro mais o CTA. Desse vídeo específico. Desse vídeo. Porque, por exemplo, a aula 5.1 ela pode ser dividida em 3 ou 4 vídeos. Mas cada vídeo é uma pergunta diferente. E aí é de 1 a 4. A gente escolheu 1 a 4 para não ter o meio. Porque a gente fazia 1 a 5, a pessoa ficava 3. É 1 a 4. Como eu vou interpretar isso aqui, né? É 1 a 4. Então é muito ruim e muito bom, então é 1 a 4. Na verdade é ruim e bom, aí a pessoa dá nota. E aí pra gente, se é 3 ou 4, ela já passou. Se ela coloca 2 ou 1, abre um formuláriozinho. Na plataforma mesmo, nem sai da plataforma, ela é embedado, ela já preenche. Então a gente mede satisfação desse jeito. A gente olha por módulo também. Então no final de cada módulo tem uma pergunta que até há pouco tempo era de NPS, era mal formulado. Era um débito técnico meu de quando a gente fundou a empresa rápido. E aí a galera de produto foi lá e arrumou. Antes a gente perguntava, quanto que você recomendaria esse módulo para um amigo? Não faz nem sentido. Eu vi umas respostas muito X, tipo, eu não conheço ninguém que quer saber sobre esse assunto. Zero. Faz sentido. Sim. Como é que a gente vai aplicar isso aqui no produto agora? Aí a gente mudou a pergunta, aí a gente olhou mais para satisfação. Então, é bem recente essa mudança, então a gente está pegando por módulo de satisfação. E aí, no final do curso, tem uma pergunta de satisfação do curso, que também era recomendado e a gente tirou. E por que a gente também tirou? Além de não ser a pergunta ideal, no onboarding dos alunos, a gente também já tem as perguntas que vocês fazem, que é como você conheceu, então onde você vê, e metade é boca a boca, metade. Legal. Então tem o NPS alto, com Exato. certeza. E o NPS tem um fator, acho que eu já até falei em outros episódios, curioso no nosso, que antigamente a gente mandava o formulário, isso é foda, né? Porque quando você vai medir satisfação, NPS, dependendo de como e onde você mede, influencia. A gente mandava um formulário pelo Google Forms, por e-mail, no Google Forms, quando a pessoa terminava o módulo, era só o módulo, não tinha ainda do vídeo. E aí o NPS era 98. Assim, a gente se achava incrível.
Até que um dia a gente falou assim, pô, vamos parar de mandar e-mail, porque a quantidade de respondentes está baixa, porque a gente começou a crescer. Vamos colocar na plataforma mesmo. A gente colocou lá. E caiu muito. Caiu muito não, foi para 80, 77, variava. Que é ótimo ainda. Dado o mercado. Sim, enfim. dado o mercado é muito bom, mas pra gente que era 98, porra. Né? E aí a gente foi olhar, a taxa de resposta aumentou pra cacete. Todo mundo respondia. Então, o que a gente aprendeu? A galera que respondia no e-mail era super engajada, era um mega promotor. Aí a gente começou a ter alguns detratores, alguns neutros. E a gente manteve, a gente mede até hoje lá. Não mais NPS, agora essa outra pergunta. Mas pra gente foi um pouco de game changer. A gente começou a ter muito mais feedbacks úteis para arrumar o curso do que tinha antes. Porque antes era incrível. Pô, é isso, feedback incrível. Mas não tem nada bom? Não, tudo muito bom. Virar uma métrica de vaidade, né? Negócio... A gente media muito mal no comecinho. A gente foi aprendendo isso com o tempo também. Acho que respondi a pergunta, né? Sim. Me senti entrevistado. E vocês não têm uma equipe separada, assim, growth e produto? É tudo Growth misturado. seria esse time de demand generation. É como se fosse um time de growth. Entendi. Só que eles fazem um pouco de tudo. E é uma das discussões que a gente tem de talvez, será que esse time devia estar separado em dois? Aí vem todas as questões de budget, né? E tudo. Mas é um time que faz campanha e também coisas de growth. Mas growth sempre above the line, que a gente chama, né? De aquisição mesmo de marketing, nada interno. Então a gente não tem MGM, a gente não tem nada de crescimento na plataforma, pelo menos por enquanto. Entendi. A melhor estrutura que eu consegui colocar na minha cabeça, assim, divisões básicas é produto cria valor, growth captura valor. Apesar de, muitas vezes, a equipe de produto exercer a função de growth. E aí, enquanto o marketing ele cuida do pré-login, o produto é principalmente pós-login, né? E growth dos dois. Então, assim, na minha cabeça foi como eu montei, né? E o que justificaria ter 3 equipes, mas muitas vezes, cara, mistura, né? Não... Eu acho que é bem por aí, porque o que acontece nessas equipes de cursos e de comunidade, eles têm pessoas de marketing. E essas pessoas de marketing, elas se comunicam com as pessoas de demand generation. E às vezes tem, por exemplo, está rolando uma campanha de desconto, sei lá, uma promoção. E aí eles têm uma mentoria em grupo que vai 200 pessoas. A gente vai falar dessa campanha lá. A gente vai dar talvez um desconto diferente lá. Enfim, então a gente faz alguns jogos também para os alunos que estão ativos com a gente. Então tem uma conversa, mas nem sempre é uma métrica é o KPI deles. É meio que o outro time demandando e pedindo ajuda, porque também é um canal, né? Nossa base de alunos, não sei como para vocês, a galera que gera contrato para assinar, é um canal. Acho que um bom exemplo disso, a gente começou recentemente a fazer um teste de assinatura. Então, as pessoas compram o curso, elas assistem, elas fazem assim, eu quero mais tempo de acesso. E a gente deixa ela assinar para ter mais tempo. Foi uma iniciativa de produto, mas tem tudo a ver com growth, porque a gente vai trazer receita. É monetização. Né? E aí foi algo meio cross. Então, acaba se misturando mesmo, sabe? Uhum. Legal. Boa. Obrigado. Entrevistando, assim. Boa. Enfim, eu queria entrar um pouquinho em CRO, para aí depois a gente encerrar todo o episódio, mas se vocês têm, pode ser na ZapSign ou pode ser fora também, algo que vocês viram, vivenciaram, exemplos interessantes de CRO que talvez tenham surpreendido vocês, tipo, isso aqui nunca vai dar certo. Tipo, por exemplo, o negócio do brasão que eu falei. Isso aqui nunca vai dar certo e a gente testou e olha só, super funcionou. Um exemplo para ilustrar. Olha, alguns experimentos simples de alteração de copy às vezes tem uma relação direta com o aumento de conversão, né? E aí daí a necessidade de vamos ter uma autonomia maior sobre alteração de homepage para implementar isso mais rápido e achar essas alavancas, né? E um esforço constante, aí esse é constante de reduzir fricção do fluxo de compra, da jornada de compra, né? Se ela tem 3 passos, a gente tem que levar ela para 2 e depois para 1. Quanto mais etapas, maior o bounce ali no meio do caminho, né? Então, copy, mudanças pequenas de layout, e a gente vai pegando isso em experimentos, em AB, várias ideias boas do time de sales, né? Em contato com o cliente, fala, putz, senti falta de alguma coisa na homepage, não entendi muito bem um benefício de vocês. Aí a gente, ok, então vamos quebrar o nosso benefício de uma forma mais bem explicada. E aí você gera esse entendimento melhor do lead e cresce conversão, né? A gente vem num crescente constante de conversão desde
acho que desde janeiro, né? Primeira semana de janeiro até hoje, a gente cresce semana a semana a conversão. Mas sempre focando, sempre fazendo com AB também. Nem tudo AB. Nem tudo AB. Nem tudo AB. Tem assim, produto... A gente sempre fica nesse dilema, né? O que eu vou fazer AB e o que eu não vou, né? Tem muito do know-how do time, que a gente considera muito. Então, tem um PM, tem um PD lá que acreditam que aquilo deve ser implementado, já experimentaram em outras experiências anteriores e botam fé que aquilo vai trazer resultado. Às vezes a gente põe em produção e se der errado a gente faz o rollback. Mais rápido do que ficar fazendo AB para tudo. Preciso de 2 versões, né? Claro. Então tem essa questão. Que outros tipos de experimentos vocês usam além do AB? É só mandar e ver como foi, comparar com o passado? Tem AB e tem feature flag, né? Então, de você entregar uma feature para um pedaço da base e para outro pedaço não. Então, assim, é um AB, mas voltado para feature, né? A gente usa isso também. Tem um experimento que não é muito quantitativo, né? É o oposto, né? Qualitativo, mas você faz um protótipo de alta fidelidade, senta com 5 pessoas e pede para elas usarem, né? Tem isso. Acho que um ponto é que nosso trabalho não é ciência, né? A gente não precisa chegar na verdade das coisas. A gente só quer reduzir risco. Então, assim, se você tiver... Óbvio que às vezes a gente se engana, né? E feio, mas se você tiver suficientemente confortável com as evidências qualitativas ou quantitativas, já dá para se arriscar às vezes. Eu me lembrei de uma história bizarra. Assim, para mim até hoje me assusta. Eu estava no Viva Real e lá o volume de acesso era gigantesco, né? Imóvel, então todas as classes sociais buscavam lá do Brasil inteiro. O volume era muito grande de acesso. E a gente viu uma queda na taxa de conversão um pouquinho, era 0,3%, 0,3 pontos percentuais caiu. Um pouquinho, mas para o volume que a gente tinha era significativo. E aí, cara, a gente passou acho que 3 semanas procurando, não achava. Até que alguém levantou uma hipótese para a gente olhar por device. E aí a gente pegou um Samsung J1, um celular velho, assim, travado, e não funcionava. E era um dos maiores volumes das pessoas acessando o site. E era muito lento, o site para carregar, demorava pra caramba. E aí a gente foi ver todos os elementos... Olha, é muito louco isso, cara. Até hoje. Todos os elementos da página, a gente foi ver o peso deles para eles carregarem. E aí o que tinha acontecido? Uma sutileza de design, a gente tinha adicionado uma sombrinha nos cards. Então, cada card é um imóvel, né, na busca. Uma sombrazinha na ponta do card. Uma sombrazinha. Que, porra, para o computador de hoje em dia não é nada, né? Mas para o Samsung J1, repetir 20 vezes a sombra ficava lento. E aí não carregava. Caiu a conversão. Cara, a sombra, cara. Aí a gente fez um AB, porque a gente ficou... Eu não acreditei. A gente fez o AB. Era a sombra, aumentou a taxa de conversão. Tirar a sombra, cara. Tirou só pro device ou tirou para todo mundo? Tirou para todo mundo. Dane-se a sombra, né? Teve um caso interessante nas AppSign, a gente percebeu que muita gente se cadastrava, não era uma empresa, tal, assim, era, sei lá, um estudante, passaram um documento para ele assinar e aí ele precisava assinar, aí entra lá no Google, assinar documento, né? E a pessoa chegava nas AppSign e tinha um volume grande. E aí você fala, pô, esse usuário não é o nosso usuário ideal, né? O caso de uso dele nunca vai virar um usuário pagante, uma né? vez, né? A gente é B2B, né? Mas eu falo, cara, de qualquer forma, esse cara me interessa porque ele vai assinar o documento, a gente vai emitir o certificado, ele vai dar na mão da empresa que pediu isso para ele, provavelmente, e essa empresa vai conhecer as AppSign, né? Então eu falei, pô, eu não vou jogar ele fora, né? Então deixa eu criar uma experiência um pouco melhor para esse cara. Ele é tipo aquele cara na rua distribuindo panfleto para ti. A gente tem mais de 1 milhão de assinaturas por mês, então é 1 milhão oportunidades de marketing de graça que a gente ganha. E bastante gente vem desse jeito, né? Então, aí para esse cara, o que a gente reparou a conversão de criar documento, né? Então de cadastro para criar documento estava legal. Mas muita gente criava o documento e não assinava. Eu falei, pô, por quê? Né? O cara já fez a parte mais difícil, cadastrou, subiu o documento, não sei o quê. Aí a gente se tocou que aquele negócio de copiar o link e compartilhar no WhatsApp, quando a pessoa era para compartilhar, entre aspas, com ela própria, ela se perdia. E aí, o que a gente fez? A gente criou um botão que é eu vou assinar. E aí, com esse botão, ele, em vez de pedir para você copiar e colar o link no WhatsApp de si mesmo, né? De repente, você clicava e já abria direto a experiência de assinatura. Aí a conversão, assim, subiu, sei lá, 20 pontos percentuais. Animal.
Não de vendas, né? Porque esse cara não compra. Mas a conversão de cadastro para assinatura. 20 pontos percentuais de mais gente vendo a propaganda. Exatamente. Legal, porra. E aí teve um segundo experimento que eu falei, cara, como a gente não sabia se ia dar certo ou não, e se ia ser muito usado, a gente criou esse botão meio discreto, né? Aí a gente fez um segundo teste. Nesse meio tempo a gente tentou fazer aqueles negócios de onboarding, né? Então a pessoa se cadastra, começa a mostrar um monte de pop-up, clica aqui, clica ali, zero conversão melhorada, sabe? Não mudou nada. Só estávamos gastando ali dinheiro com plataforma. Talvez a gente fez errado também, mas um dia a gente vai testar de novo. Eu como usuário, eu não gosto. Eu só quero pular. Next. Então. E aí a gente fez o segundo teste. Cara, deixa eu pegar esse botão que deu super certo. Eu vou deixar ele mais brilhante e mais evidência. De novo, 15 pontos percentuais de melhoria de conversão de cadastro para assinatura. Então, às vezes, cara, é uma coisinha assim. Você vê que deu muito menos trabalho do que fazer um onboarding com pop-up e tudo. Mas é de você ter essa sacada assim, por que a pessoa está travando, né? E bolar alguma solução ali, testar, enfim. E essa nem precisou de saber, né? Tipo, a gente viu no gráfico ali de um dia para o outro. Não, acho que a colocação de vocês, nem tudo precisa ser AB, é perfeita. Às vezes a gente se prende a isso, nem tudo precisa. Eu fiz o da sombrinha que eu estava muito curioso. Mas, realmente. Mas muito legal isso, a pessoa ficar perdida, porque ela quer assinar. Faz todo sentido. Talvez até eu ficasse perdido. Sim. Isso é bom porque reforça, né? Que você tem grandes travas que podem ser resolvidas com pequenas mudanças, né? Às vezes parece que é uma relação direta, né? O tamanho do problema com o tamanho da implementação, né? Sim. E não é uma relação direta. É óbvio, vai ter problemas que você vai precisar investir muito tempo para resolver. Outros, pequenas implementações e você destrava um problemão no produto, né? Então, tirar esse racional de vamos fazer um discovery aqui de 6 meses para resolver isso aqui. Tenho pavor disso, né? Com certeza. Calma, vamos olhar o produto, vamos entender a raiz do problema, né? Usa o termo de deep problem, né? Entender qual é o problema de verdade, sair da ponta do iceberg e aí começar a resolver. E se precisar, liga para o usuário, entende qual é o problema, entre em contato com ele. Às vezes o produto pode ficar muito desconectado, tentando fazer uma adivinhação, ao invés de, vamos entrevistar 15 aqui e entender o que está acontecendo nesse setor que não está se comportando muito bem, né? Faz todo sentido. Às vezes é mais rápido também você só trocar o botão e ver no que dá, do que, Exato. Nossa, deixa eu ver deixa eu ligar. Imagina se vocês fossem falar com 10 pessoas que não entenderam o fluxo de mandar o link, aí ia fazer uma pesquisa, ia anotar, ia montar um documento, apresentar. Exato. Porra, troca o botão e vê. Mais rápido. É discovery também. Total. E com volume, você resolve isso em horas, às vezes. Sim. Você não precisa esperar nem rodar um dia. O método é sempre assim, pega evidências com base em dados, entrevistas, tudo, né? Monta hipóteses, né? Por que isso está acontecendo? E se eu mudar tal coisa, vai acontecer tal coisa. E aí você começa a atacar essas hipóteses, né? Mas a gente, no fundo, não sabe de nada. Né? A gente acha as coisas. Essa é a melhor maneira de começar a fazer testes, que é assumir que não sabemos nada, que tiver errado. Como você falou ainda agora, a maioria dos testes ou não vão dar nada ou vão dar errado, a maioria. Até acertar um que você realmente vê. A maioria vai ser indiferente, é a minha crença. Assim, não é que vai dar certo ou errado, vai ser indiferente a maioria das vezes. E eu penso um pouquinho diferente, porque às vezes a gente tem um conjunto de micro melhorias que são irrastreáveis. Só que no pacote elas significam alguma coisa. E aí você não consegue traçar uma relação direta, então eu acho que nesses 10 experimentos, onde um falhou, um deu certo e 8 não significaram muita coisa, no pacote, numa soma de 6 meses, você começa a ter algumas mudanças de ponteiros, meio que rastreáveis, só que é um pacotão de micromelhorias. Quando você compara o cohort, você vai ver a diferença. Exatamente. Mas isso sozinho não vai mudar o... Não muda. A não ser que fosse um volume muito maior para conseguir ter alguma relevância. Porque Exato. Pior que a gente tem um volume grande, mas mesmo assim, tipo, você teria que rodar meses para ver uma... E já não vale a pena. Sei lá, 2 mil, 3 mil usuários por dia, mas se a diferença é com 10... Você vai ter que rodar umas semanas ali, sei lá, para ser estatístico. No Viva Real eu nem vou lembrar exato, mas era acho que mais de 200 mil sessões por dia. Nem lá a gente conseguia fazer tudo. Não dava alguns testes. E vocês chegam a rodar alguma análise de correlação nesses casos que tem muitos fatores influenciando algo?
Eu acho que a forma mais fácil da gente fazer a correlação nesse caso é desenhar muito bem métrica de sucesso para tudo que a gente implementa, né? Não para tudo, porque às vezes você está implementando algum experimento e aí, ok, você tem uma métrica muito clara do que ele quer resolver. Só que a gente vai criar uma feature nova. Como a gente vai medir que ela entregou o que a gente esperava? E aí você elenca métricas de sucesso para isso. E passa a acompanhar de zero implementação, né? E aí começa a entender as correlações de efeito, quais ponteiros aquilo está mexendo, né? E se está mexendo os ponteiros que a gente queria mexer, né? É importante também você ter métricas de falha, né? Porque às vezes você pode estar gerando melhorias em áreas do produto e direcionando tráfego, tirando tráfego de uma área que você não queria tirar, enfim. É importante olhar para o minuto seguinte da implementação de um go live de alguma feature, né? E ter muito claro o que você quer medir, senão você não mede resultado de nada na prática, né? Então isso tem que ser feito. Esse problema que você falou de vem por um lado e perde outro, isso acontece às vezes até em acesso orgânico no site versus acesso de mídia paga. Putz, caiu o acesso orgânico, aí você olha, mas o que aconteceu? Não mudou nem, no ranking não mudou nada, que agora a gente começou a fazer um Google Ads ali e agora está ranqueando essa palavra-chave. Exato, uma que você já estava em primeiro. Aí a pessoa está clicando lá, está caindo no mesmo lugar, mas a gente está apagando. A diferença é essa. Acontece, já vi. Mari, tem mais alguma pergunta? Acho que para a gente dar uma amarrada nisso tudo que vocês comentaram de várias boas práticas de CRO, quais vocês diriam que são as principais boas práticas que as empresas podem seguir ao implementar? Eu tenho algumas regras bobas que eu criei ao longo da minha experiência aí com SaaS, self-service. Tenha só um botão brilhante por tela. Sempre título tem que ser super curto, assim, quanto menos melhor. Então, a gente tem uma filosofia na Zapsign, assim. Me perguntaram outro dia, Renato, por que a página está limitada em 960 pixels, né, de largura? Eu tentei lembrar, falei, por que eu fiz isso mesmo? Eu falei, eu queria que parecesse um iPad, sabe? Eu falei, eu não quero que pareça um painel de avião, o meu software, eu quero que pareça um iPad. E se eu me limitar, não sei se deu certo ou não, mas se eu me limitar, eu vou ser forçado a ser minimalista aqui, né? Então, eu vou ter que fazer as coisas mais intuitivas, mais acessíveis, com menos botões, né? E vai ficar com essa cara mais moderna, né? E mais fácil. A gente sempre tem no valor da empresa, assim, a gente quer ser a assinatura eletrônica mais acessível do planeta aí. Antes era do Brasil, depois da América Latina, agora é do mundo, sei lá. Mas acessibilidade aí é no sentido de material design, né? Então, pessoas com alguma dificuldade, algum dispositivo Samsung L1, que quer que seja aí. Então, assim, a gente sempre busca colocar acessibilidade como valor principal. E isso inclui minimalismo, botões acessíveis, ações óbvias para o usuário. Quanto ele menos precisar pensar, menos ele precisar ler, melhor, né? Isso norteia aí todo o UX aí da plataforma. Faz sentido. Que de tabela gera redução de fricção, né? Então, jornadas curtas para as ações, né? Se precisar quebrar em mais passos, mas que eles sejam mais fáceis, a gente faz isso. Então, se precisa enviar um documento via Zapsign, você vai subir o documento, você vai fazer as suas configurações, depois vai setar para quem você vai enviar. Isso precisa ser simples de acontecer, né? Acho que o design está totalmente interligado a isso. Então, elementos, um botão. É botão primário, então tem que ter um botão, né, naquela tela, encurtando as jornadas. E aí é um cuidado, né? Encurtar a jornada não significa você ter menos passos, não necessariamente. Às vezes, mais passos, a jornada, o time to value acontece da mesma forma ou em menos tempo, né? Então, aquele conceito de one page checkout que a gente usava muito em e-commerce, às vezes isso resolve o problema, às vezes não. Às vezes, em 3 passos, você converte mais. Esse racional, né, as relações diretas, as regras gerais não são aplicadas, né? Legal, acho que a gente está chegando no final do episódio. Mari, você tem mais algum outro ponto? Não, acho que consegui sanar todas as minhas dúvidas aqui. Boa. Gabriel, Renato, muito obrigado. Foi super legal o episódio, deu para aprofundar bastante, conhecer um pouquinho mais ali das entranhas de como funciona a Zapsign, como funciona a Truora, os desafios de vocês. Então, muito obrigado pela participação. E para você que ficou até o final, espero que você tenha gostado muito desse episódio. E se você trabalha com Growth, com CRO, você conhece pessoas que trabalham nesse contexto, compartilha com eles esse episódio. De repente eles vão aprender coisas novas, vão
vão curtir ter essa conversa aqui com a gente. E você também pode comentar aí, deixando um feedback ou dizendo o que você gostou ou o que você gostaria de ver a gente explorando aqui no episódio. E dá um like e assina o nosso canal. Muito obrigado. Te vejo nos próximos episódios. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o like, assina o nosso canal e não esquece de experimentar as AppSign para acabar com aquela burocracia de assinar documento com papel e caneta ou de maneira super complicada e travada. Com as AppSign você consegue fazer tudo digitalmente e de quebra com validade jurídica e integrações com várias ferramentas do mercado. Então aproveita esse desconto especial para os ouvintes do Mesa de Produto, 99 centavos no primeiro mês. Aproveita e experimenta as AppSign.